Então vamos lá. O vídeo de hoje eu quero refletir um pouco, quero falar com o que te acontece e o que tu faz com o que te acontece. Tem a história de um rapaz que eu tenho acompanhado na internet, principalmente no TikTok, de quase um ano, quase 2 anos pra cá. O nome dele é Antônio Senna, o nome desse rapaz, Antônio Senna. Então, recobrando o raciocínio, eu acompanho esse rapaz, a história dele, já faz, eu acredito que uns 2 anos. E eu sempre vejo as entrevistas dele nos podcasts e eu tenho sempre feito uma análise da história que se passou com a vida dele. E nesse dia eu quero falar do que te acontece e como tu reage ao que te acontece e o que tu faz com o que te acontece. Esse rapaz é um rapaz bem sucedido, pra gente, para meu ver, bem sucedido, piloto de aeronave, cara que a história dele você vê que ele é um cara empreendedor. E esse rapaz encontra uma oportunidade de operar uma aeronave na Amazônia, sobrevoar a Amazônia. E nesses voos, um desses voos, se eu não me engano, o segundo voo, essa aeronave dele dá um pane e ele pousa, faz um pouso forçado no meio da Amazônia. E esse cara se encontra perdido na floresta. Só quem já esteve na floresta sabe qual é o pânico quando você se sente perdido na floresta. E esse cara passa 5 dias esperando, 6 dias esperando o resgate. Quando ele resolve ir em busca de uma saída, ele volta um pouco tempo depois, porque ele não conseguiu andar na floresta. E quando ele resolve realmente partir daquele lugar onde ele está, porque quando a gente fica na floresta, você fica mais de 2 dias no lugar, você se familiariza com o lugar, você se sente confortável naquele lugar, entre aspas, mas quando você sai dali, você já começa a ver lugares diferentes. E ele assim fez, começou a ver lugares diferentes e foi partindo, foi andando. E cada vez que ele preparava seu abrigo no final da tarde, que ele fazia o fogo, você consegue entender que o maior pânico dele era a chuva durante a noite. Chuva, trovoada, raios na Amazônia, na floresta, caem muitos raios. Eles que caíam galhos perto do abrigo dele. E ele pedia a Deus para que não chovesse. Ele pedia muito para que a chuva não caísse. Era uma das suas orações é que não chova de noite. Que não chove enquanto eu estiver no meu abrigo. E quando passa-se o tempo, 26 dias, se não me engano foram 26 dias, ele encontra um grupo de castanheiros ali trabalhando, para o vídeo não ficar tão longo. Ele encontra um grupo de pessoas ali trabalhando e essas pessoas contam para ele, as pessoas resgatam ele, levam ele para o acampamento e eles contam para ele que ele não era o lugar onde eles costumavam trabalhar, juntar suas castanhas, mas o lugar onde eles trabalhavam tinha sido alagado pela chuva. O rio subiu, alagou, e eles tiveram a possibilidade de ir para aquele outro lugar que com o rio baixo eles não conseguiriam ir para ali. Como choveu muito, o rio subiu as águas, e eles conseguiram apanhar castanha nesse lugar mais longe, nesse lugar mais isolado. E o que eu quero te dizer com isso? Que quando a chuva cai na tua vida, não importa o que te aconteça, tem um propósito nessa chuva para te abençoar. É só você ver o que te aconteceu. Tá, beleza, caiu, o avião caiu. O que eu vou fazer com isso? Se você for ver hoje, aquele cara hoje ele vive dessa história dele. Se ele for botar para viver só da história dele, da queda do avião na Amazônia, ele vai viver só dessa queda. Se ele quiser voar só por hobby, ele vai voar só por hobby, só porque ele gosta de pilotar aviões, mas que ele não vai mais precisar ser piloto de avião, porque foi isso que aconteceu na vida dele. Então, não é o que te acontece, e sim o que tu faz com o que te acontece e as bênçãos que vêm da parte do universo, de tudo que Deus te manda para que tu seja abençoado com aquilo que te aconteceu. Então, agradeça, agradeça, agradeça. Não tá bom? Eu vou agradecer, porque tem pessoas que tudo que queria era estar no meu lugar. O avião caiu,
caiu, mas eu estou vivo, então eu tenho motivo para agradecer. Então, seja grato em tudo que aconteça na sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado. Um excelente dia a todos.